conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios em visões, ou sábio nas visões, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Verso de número 15 do mesmo capítulo: também fez em Jerusalém máquinas de invenção, de engenheiros, que estivessem nas torres e nos campos, para atirarem flechas e grandes pedras. Assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Mas havendo-se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, e ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Osias e lhe disseram: a ti, Osias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto bom para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Osias se indignou, enquanto tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, e indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Até aqui, meus irmãos. Esta palavra entrou no meu coração há alguns dias, e eu desejei trazer para a igreja do Senhor nesta noite. Este texto, ou este capítulo, ele vai nos trazer aqui, irmãos, a história de um homem que começou muito bem. Para quem não conhece a base de introdução, o rei Osias, ele foi aclamado rei com a idade de 16 anos. E foi o próprio povo que assim desejou fazer. Porque era um menino que era querido pelo povo. Seu pai já era rei, agora havia sido morto, e ele era muito popular. E mesmo sendo moço, sendo novo, ele faz um ótimo trabalho. Ele reinou sobre o reino do sul, tendo a sua capital em Jerusalém. E durante o seu reinado, ele pega um reino e leva ele ao ápice da conquista, seja em territórios, seja na área agrícola, porque a Bíblia vai dizer que ele era amigo da agricultura. Foi um homem que expandiu geograficamente, ou seja, alargou as fronteiras do povo de Israel, ou de Jerusalém. Foi longe demais. A Bíblia também diz que ele tinha um exército preparado, pronto para a batalha, com mais de 307 mil soldados, parece que é isso, 307 mil soldados, preparados para a guerra. Então é um exército poderoso. Este homem era um bom inventor. Se você lembrar das guerras do mundo antigo, você vai lembrar da chamada arma catapulta. Uma vez eu fui investigar sobre isso, e a origem dela, não como é hoje, mas ela é invenção do tempo de Osias. Então é um homem que prosperou, que cresceu, que alargou fronteiras, e o seu reino foi um reino muito próspero. Mas note que quando ele assume o reinado, o reino não estava muito bem, porque seu pai havia cometido algumas falhas. Mas ele iniciou o reino e Deus o abençoou. E por que Deus o abençoou? Porque o texto vai nos dizer, ou o texto nos diz, fizemos leitura sobre ele, em que nos dias de Zacarias, que era um sábio nas visões de Deus, este homem andou com Zacarias, e Zacarias levou ele a buscar ao Senhor, e Deus o prosperou. Só que eu quero falar com você nesta noite é o seguinte, que ele começou bem, mas terminou mal. E o segredo da nossa história não é quando começamos.
Ah, pastor, mas eu comecei bem, estou indo bem e creio que vou chegar bem. Excelente. Mas não é o importante quando começamos bem, mas é como terminamos. Isso é bíblico. O sábio Salomão, ali em Eclesiastes, no capítulo 7, o verso número 8, ele vai dizer: melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque começarmos, todo mundo, seja na tua vida secular, seja na vida ministerial, seja no seu casamento, todo mundo começa bem. Porque a gente, no começo, a gente tem vontade de acertar. Eu vou dar o meu melhor. E deixa eu dizer para vocês que eu, em particularmente, também acho que o final não é tão difícil. Para mim, o problema está no meio. E aqui eu trago um texto bíblico. Lembra do profeta Abacuque, no capítulo 3, quando ele faz aquela oração? Aviva, Senhor, a tua obra no meio. Não é no começo nem no final, aviva no meio. Por que eu digo isso? Porque imagine, irmãos, que o inesperado, o cansaço, ele é exatamente no meio da jornada, no meio da caminhada, no meio do sonho, no meio do projeto. Porque eu trago aqui que o começo você sai sonhando, alegre, dando toda a sua força e todo o seu vigor. No final você está vendo que a linha de chegada já está perto, então você está animado, você dá o seu último suor, você dá tudo que tem, porque está vendo a linha de chegada. Agora no meio, irmãos, ainda é um momento decisivo, porque no meio tanto faz continuar como voltar para trás, tanto faz prosseguir e enfrentar os problemas da vida como desistir. Aleluia. E você já viu quanta gente você conhece? Quando eu ficar mais velho eu vou voltar para a igreja, porque ele está pensando no final. Porque todo aquele que conheceu Jesus, que ouviu falar de Jesus, ele pode estar aonde está, mas o coração dele queima: eu preciso voltar. Só que tem muita gente que está pensando: eu vou voltar no final, aleluia. Mas o final, irmãos, nós não sabemos quando é. O final que alguém pensa que será daqui muitos anos, pode ser amanhã. E deixa eu te assustar aqui: o final para alguém pode ser hoje, o último culto, a última pregação, a última oportunidade, o último fôlego de vida, aleluia. Quem sabe você pode estar sentado do lado desse irmão e é a última vez que você está vendo ele. E deixa eu dar uma boa notícia: você pode pedir perdão hoje, você pode abraçar hoje, dar um sorriso hoje, dizer: meu irmão, que alegria, nós estamos na casa do Senhor para cearmos. Oh, glória. É por isso que eu digo, irmãos, o meio, a gente começa a olhar tudo que eu percorri, pastora Taliba, até aqui. Mas aí você olha, se eu voltar para trás, é a mesma distância de prosseguir. Mas eu venho trazer uma palavra de ânimo para você nessa noite, e dizer: a recompensa está no final. Aleluia, vai valer a pena para quem chegar no final. E algo que me chama a atenção, irmãos, e eu preciso trazer isso aqui, é que, falando dos reis de Judá, a gente vai ver que pelo menos 3 tipos de autoridades estavam inseridas no contexto deles: o rei, o sacerdote e o profeta. Guarde isso para você entender a mensagem. O rei, olhando numa visão natural, lógica, é a maior autoridade. Só que o rei tem a sua função. Tem dias que o sacerdote vai olhar para o rei e vai ter que concordar, porque o rei é uma autoridade constituída por Deus. Mas tem dias que o rei vai chegar diante do sacerdote e vai ter que entender: ele está aqui porque ele também foi constituído por Deus. Assim como tem dias que o profeta vai se posicionar e vai falar, e tanto o sacerdote quanto o rei terão que ouvi-lo. Por quê? Porque o rei cuida das coisas terrenas, o sacerdote faz uma ligação entre o terreno e o espiritual, mas o profeta ouve o espiritual e traz para o terreno. O que eu quero que você entenda, a base da introdução, irmãos, é que cada um tem o seu devido lugar. E tem gente, irmãos, que não está conseguindo desenrolar o ministério que Deus deu para ele, porque não está compreendendo essas coisas, que eu preciso respeitar cada um no seu devido lugar. E isso, irmãos, faz parte do reino de Deus.
Tem coisas que Deus deixou para o rei fazer, e o rei tem que fazer. Mas ele está sendo negligente, um dia vai ter que acertar a conta. Mas tem coisa que Deus deu para o sacerdote, e eu preciso honrar e respeitar, porque Deus deu para ele. Mas eu não quero, tudo bem, é um direito de não querer, de não aceitar, mas precisa respeitar, porque foi Deus que deu os sacerdotes. A mesma coisa digo do profeta. O profeta é aquele que ouvia a voz de Deus e transmitia a voz de Deus para o povo. Mas uma observação aqui, irmãos, que profeta, irmãos, ele não vai ter sempre uma palavra para falar. Tem dias que o profeta vai ficar em silêncio, porque profeta que é profeta de Deus, irmãos, só fala quando Deus manda. Por que eu digo isso? Eu já estou ensinando a igreja de Cristo também, porque eu já vi tanta gente que Deus usou ele em profecia, e as pessoas fizeram dele um endeusamento, um ídolo, que cada vez que encontros entregam um recado de Deus para mim. Não é assim, irmãos. Muitas das vezes você vai ver o profeta em silêncio e dizer: não tenho nada. Lembra de Josafá, quando chegou aqueles 3 reis? Ele deu uma chamada de atenção neles, e daí o que ele fez? Eu vou orar. Deus chamou um músico, glória, chamou um tangedor para que o espírito profético entrasse em ação e a mensagem viesse. Tem dias que o profeta não tem nada para falar, porque o profeta vai falar quando Deus manda. Pastor, e esses que eu vou na casa dele e eles falam sempre? Esse da rede social que revela, é só mandar lá o nome que já revela. Irmãos, quem fala sempre que você procura é o feiticeiro. Pastor, é forte, pode ser forte, mas é Bíblia. Porque você lembra de Saul? Saul está ruim, está feio. Deus o havia rejeitado. Ninguém mais é voz de Deus para ele. O que ele faz? Ele vai lá numa feiticeira, porque ele quer ouvir um recado, e a feiticeira fala exatamente aquilo que ele queria ouvir. Você está entendendo esse profeta que fala só o que você quer ouvir? Tem muita gente, irmãos, que está cultuando coisa errada, ouvindo voz errada. Não é voz de Deus, não. Porque quando é de Deus, tem dia que o profeta vai dizer coisa que você não quer ouvir. Tem dia que o profeta vai dizer para você: vá para casa, porque eu não tenho nada para te entregar. Mas o profeta de Deus vai falar somente aquilo que Deus manda, e aquilo que Deus manda, Deus se responsabiliza. Aleluia. Meus irmãos, agora lembrei de um episódio. Eu estava numa cidade chamada Major Gersino, e chegou uma mulher lá que era empresária, que cuidava de uma barragem que estavam construindo muito grande, e chegou lá em casa amargurada, problemática. O senhor é o pastor? Eu quero que o senhor me entregue um recado de Deus. Me pegou no susto. Mas se fosse desses feiticeiros que eu estou falando, só de olhar a chave que ela tinha na mão e o carro que encostou na frente de casa, irmão, já ia ter um recado de Deus. Aleluia. Mas eu sou uma pessoa que sempre temia a Deus. Eu disse para ela: irmã, eu não tenho nada para te entregar, eu vou orar por você. E vou te dar um conselho: amanhã tem culto, venha na igreja, vá ouvir a palavra de Deus, e se Deus quiser, Deus vai falar contigo. Orei por ela, mas sabe aquela oração que você termina e a pessoa fica meio sem graça, porque não era aquilo que queria. Ela queria que alguém falasse alguma coisa em nome do Senhor. E eu vou entrar em réu de juízo, irmãos? Se Deus não falou, vou eu dizer que o Senhor está falando? A Bíblia condena isso. Enfim, mas ela ouviu o meu conselho. No outro dia, abrimos a igreja, chegou ela. E é tão interessante, irmãos, como Deus é especialista e nos conhece. Ele sabe o que precisamos e o que deixamos de precisar. Aí convidei um irmão que vinha lá da outra cidade para pregar, não sabia da história, não conhecia a mulher. Este homem abriu a Bíblia, irmãos, e eu achei tão poderoso, porque a maior mensagem a maior profecia é a palavra. E ele pregou sobre aquele texto de João no capítulo 4, a mulher samaritana, e pregou. Só para resumir, irmãos, quando ele terminou de pregar, essa mulher estava jogada no chão, mas banhada de lágrimas, porque tudo que ele pregou era a vida dela. Você está entendendo, irmão? O profeta de Deus só vai falar quando Deus mandar falar. Então aqui no reino, aqui existem esses três tipos de autoridade, e nós precisamos respeitá-las. Agora, ao olhar para a história desse rei chamado Uzias, note que enquanto ele caminhou ao lado de Zacarias, Deus o fez prosperar. Porque esse homem era um homem que levava ele a buscar a Deus.
Só que chegou um momento da história que Zacarias desaparece. A Bíblia não fala, mas segundo a história vai dizer que ele morreu. E esta perca afetou muito a Uzias. E eu gostaria que você acompanhasse o meu pensamento e aquilo que Deus colocou no meu coração. É que tem gente que diz assim: ah, mas quem anda ao meu lado não me influencia em nada. Que bom. Mas as histórias bíblicas vão mostrar que aqueles que caminham conosco nos influenciam. E este homem que começou com um reino atrapalhado, já subiu o trono porque seu pai havia sido morto de uma forma terrível. Mas ele trabalhou, buscou a Deus e prosperou enquanto esteve ao lado de Zacarias. E depois que Zacarias morre, você vê a arrogância chegando, vê ele se distanciando de Deus de uma maneira tão caótica. Então esse texto e essa história me mostra que com quem você está caminhando pode te aproximar de Deus. E muitas das vezes você, caminhando sozinho, pode se afastar de Deus. Ou certas companhias também podem te levar a se afastar de Deus. Por isso aqui é muito importante, irmãos, a gente saber quem está caminhando comigo, qual é o propósito. Não é fazer acepção de pessoas, não, ame todo mundo, abrace todo mundo, esteja presente quando você puder, mas selecione aquelas pessoas que vão compartilhar dos seus sonhos, aquelas pessoas que vão compartilhar dos seus projetos, porque tem gente que convida para fazer parte da sua vida todo mundo, ou qualquer pessoa. Eu já falei isso numa terça-feira. Tem gente, irmãos, que compartilha com as redes sociais aquilo que ele pensa, aquilo que ele sonha, aquilo que ele deseja. E note que nesse texto eu vejo, tem um homem que está caminhando, está levando ele para perto de Deus. Mas muitas das vezes é no oposto, é o contrário, porque a Bíblia me mostra que tem um homem, no livro de Jonas, tem um capitão que tem um grande navio. A vida dele é levar pessoas e cargas para um lado e para o outro. A vida dele está bem, está resolvida, sem problema. Mas de repente um certo dia, ele não seleciona quem entra na sua embarcação, quem sai. Para este capitão do navio, o importante é que pague. O importante é pagar a passagem e entra na minha embarcação, aleluia. Mas quem anda com Deus é diferente, irmãos. A gente não olha o benefício, a gente olha com quem está caminhando. E este dono do capitão deixou Jonas entrar no seu navio. Jonas estava fugindo de Deus, fugindo dos projetos de Deus, um coração amargurado contra o povo da Síria. Jonas entrou naquele barco, meus queridos, e a Bíblia vai dizer que Deus mandou um vento forte, mandou uma tempestade, e aquele barco ia afundar. O barco só não afundou porque Jonas despertou e disse: sou eu o culpado. Você está entendendo? Tem muita gente que está caminhando, que está processando a fé, que ora, que lê a Bíblia, que pratica, que está na casa do Senhor, mas não está tendo cuidado com quem está entrando na sua embarcação. A embarcação é sua, Deus deu para você, aleluia. Sua casa foi Deus que deu, seus filhos foi Deus que deu, seu casamento foi Deus que deu, mas Deus te dá sabedoria para selecionar quem entra e quem sai. Cuidado com isso aqui. E você vai ver que aqui na vida de Uzias, quando Zacarias morreu, ele começou a caminhar segundo o instinto humano, e ele começou a se atrapalhar. E a Bíblia vai nos dizer aqui, é que este homem prosperou, este homem enriqueceu, este homem ficou afamado. E é tão interessante que no verso 15, no finalzinho, diz assim, ó, até que ele se fortificou. E no verso 16 diz que depois de ele ter se fortificado, exaltou o seu coração, até que se corrompeu. Eu não vou fazer apologia à pobreza e nem à desgraça, que não me entenda mal. Mas muitas das vezes, a prosperidade traz grandes perigos. E por quê? Ah, pastor, o senhor é contra prosperar? Não, eu oro todo dia pelos nossos irmãos.
Quer ver aqueles que contribuem com os seus dízimos, que são fiel a Deus, que são gratos a Deus? Eu todo dia eu lembro, Senhor, abençoa ele, abençoa o seu trabalho, dê saúde para ele, guarde o carro dele que está andando na rua, cuide da sua casa, da sua família. Mas tem gente, irmãos, que a prosperidade é problema. E é por isso que eu entendo quando o escritor dos Provérbios, que eu acho que é Agur, Provérbios no capítulo 30 e o verso 8, que ele vai falar o seguinte: não me dê a riqueza e não me dê a pobreza, me mantenha daquela porção acostumada. A minha expressão diz a porção costumeira. Pastor, é pecado prosperar? Não. Deus é dono da prata, Deus é dono do ouro. Só que tem muita gente, irmãos, parecido com Osias, que a prosperidade está afastando ele de Deus. E por que eu prego isso? Para que você se desperte. Pastor, eu quero ser próspero. Então busque a prosperidade, mas se aproxime de Deus. Porque crise e dificuldade, irmão, não afasta ninguém de Deus. Quer ver a crise bater na sua casa? Você se agarra com Deus, você vem para terça-feira, você vem para o domingo de manhã, você vem na quinta, você vem no domingo. Se tiver oração, vem a semana toda para oração. Porque a crise, os problemas, a doença, a dificuldade faz a gente correr para Deus. Então o problema não é a crise. O problema não são essas dificuldades. O problema é quando nós estamos bem. Aleluia. Você já viu que tem gente, irmãos, que vinha para a igreja de bicicleta, mas era crente, fervoroso. Deus era dono do seu coração, dos seus sonhos, dos seus sentimentos. Aí Deus o abençoou. Comprou um carrinho, ganhou um dinheirinho. Às vezes o pastor tem que mandar mensagem para saber, está crente ainda? Está precisando de uma visita? Você está me olhando sério, mas eu creio que Deus está falando. Não estou dizendo que você não pode prosperar, não. Deus prospera, Deus é poderoso. Deus é dono da prata e do ouro, está na Bíblia isso. Mas cuidado, irmão, para que a prosperidade não te afaste de Deus. Eu li uma história do pastor Jorge Linhares. Meu Deus, eu começo a falar e olho para aquele relógio, eu não cheguei nem no... Aleluia, Jesus. Mas não tem problema, quando der 9 horas, quem quiser ir embora, pode ir, que a gente faz a ceia na terça e na quinta, né? Mas você que quiser ficar firme aí, Jesus tem palavra para você. Eu li uma história do pastor Jorge Linhares, está num livro dele, não sei qual livro que é, eu acho que é o livro Bênção e Maldição. E ele conta que um moço chegou na igreja arrebentado mesmo, perdeu tudo, e ainda viciado. Aquele moço começou a frequentar a igreja, aceitou Jesus, o coração queimando, fervoroso, não faltava culto, estava em todos os cultos, orações. E o pastor Jorge começou a ministrar sobre a vida dele, abençoá-lo. Senhor, abençoa. E ele falou: pastor, eu tenho um sonho, um projeto, aqui está meu projeto, vamos orar. E começou a orar e abençoar aquele projeto. E de repente o irmão começou a vir menos, e menos. E de repente, aleluia, deixa eu falar. Parece alguns do Bela Vista, só vinha no culto de Santa Ceia. Aleluia, oh glória. Não estou falando para te constranger, mas estou sendo um profeta de Deus para te orientar. E a história, ele conta que esse irmão só na Santa Ceia. Aí de repente o pastor falou com ele: o que está acontecendo, meu filho? Aquele projeto, Deus me abençoou. E por que está vindo tão pouco? É porque são tantos compromissos correndo atrás da empresa e disso e daquilo outro, só estou conseguindo vir na Santa Ceia. A história conta que o pastor o aconselhou e disse: priorize o reino de Deus. Mas foi inútil, porque muitas das vezes a prosperidade rouba o nosso coração. Não é pecado ter dinheiro, o pecado é o amor ao dinheiro, porque se você ama, você se torna servo dele. E bem, resumindo a história, passou-se um tempo, uns maus negócios, perdeu tudo que tinha. Só que o pastor não sabia de nada. De repente o pastor olhou lá nos bancos, começou lá de trás de novo. Estava ele no culto, estava na oração, estava em todos os cultos. E foi conversar com ele: o que aconteceu, meu irmão? Perdi tudo. A prosperidade, irmãos, ela é uma benção,
mas ela traz seus perigos. Se ela está te roubando de Deus, vigia. Não estou aqui para ser crítico de ninguém, não, longe de mim tal coisa. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: priorize o céu. Aleluia. Este homem prosperou, e a Bíblia diz que ele, quando prosperou, se tornou presunçoso e arrogante. Porque quando eu olho para a vida de Osias, após a perca de Zacarias, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. E aqui eu aproveito esta brecha, irmãos, que tem percas, e agora eu estou falando de percas no mundo espiritual, que elas precisam ser tratadas. Tem percas que acontecem na nossa caminhada, que elas precisam ser resolvidas. Ah, pastor, namorei o Zacarias, o que vai fazer? Tem um profeta, irmãos, que está no começo do ministério. Tem um profeta aqui no contexto histórico, o coração dele está fervendo de palavras, de desejo. Então tem como substituir. Só que o problema é que muitas das vezes, quando a gente tem percas no mundo espiritual, a gente não para refletir. E esse foi o grande mal de Osias, porque Isaías está no cenário. Lembra do capítulo 6? No ano que morreu o rei Osias, Isaías está sendo profeta nesse tempo. E tinha outros contemporâneos ali. Mas só que ele teve uma perca no mundo espiritual, e ele nem parou para se retratar e pensar que aquilo iria trazer prejuízos. Por quê? Porque se o mundo material está indo bem, se eu estou enriquecendo, se a agricultura está bem, estou crescendo, estou conquistando, tenho um exército poderoso, para que pensar em tratar as percas do mundo espiritual? Aleluia. E esse aqui foi o caos, esse aqui foi o cenário de destruição deste homem. Este foi o mal do rei Osias, porque não parou para tratar o que precisava ser tratado. Deixa eu aplicar isso aqui. Será que você não teve percas no mundo espiritual? Pastor, e o mundo material? O mundo material, irmãos, é só uma consequência daquilo que o espiritual pode fazer. Porque tudo que está aqui embaixo é da matéria, mas o que vem de cima é do espírito. Aleluia. E note que quem comanda não é o que está embaixo, sempre é o que está em cima. Então eu não sou dependente do que está embaixo, eu dependo daquele que está em cima. Só que quando eu olho para isso aqui, irmãos, às vezes a gente perde. Porque tinha pessoas que eu acredito que estão me ouvindo, que outrora era um homem e uma mulher que orava mais, era um homem e uma mulher que se doava mais, era alguém que tinha preocupação com o reino de Deus, era alguém que se envolvia mais com as coisas de Deus. Mas as percas aconteceram e ele nem notou. Para quem é crente aí da década de 90, vou chutar 90, mas tem crente que é mais lá de trás ainda. Mas você lembra que tipo de crente você era? Você lembra do fervor que existia no teu coração? Você lembra quando você sabia que era dia de culto e você não podia ir? Aquele negócio assim que te deixava amargurado, angustiado. Hoje nós estamos vivendo um cenário, irmãos, não vou dizer todos, mas a maioria do povo, eles estão dentro da igreja, mas preocupados com o mundinho deles. Pastor, o que é isso? Hoje é meu dia, então eu vou. E faça a maior propaganda, venha todo mundo, porque hoje é o meu dia. Isso não é reino. Isso parece uma repartição pública, que cada um trabalha numa área. O reino de Deus é um trabalho unido, irmãos. Mas hoje é o dia das crianças, eu vou estar lá porque eles pertencem ao reino. Eu vou fazer alguma coisa para ajudar porque pertence ao reino. Mas amanhã é dos adolescentes, eu vou ajudar porque eu pertenço ao reino e eles fazem parte do reino. É jovens, é ciclo de oração, é EBD, seja o que for, é o reino. Mas irmãos, eu acho vergonhoso e às vezes eu fico até anojado de ver certas coisas, porque tem gente, hoje é o meu culto, então venha, manda para todo mundo na rede. Não, para com isso. Deus te chamou para somar no reino, Deus te chamou para você trabalhar em unidades. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um reino dividido, o próprio Jesus disse, não vai resistir. Aleluia. Hoje eu vou porque hoje é o meu dia de cantar e de tocar. Deixa eu dar bem de tabela aqui, mas no meio.
O que é isso, minha gente? Ah, o pastor me escalou para pregar, hoje eu vou. Não. E deixa eu dizer, irmãos, que no começo eu estou bonzinho, estou dando oportunidade para todo mundo. Mas quando eu vejo o crente que só aparece na igreja o dia que está na escala, irmãos, eu não risco o nome dele no livro da vida, porque eu não posso. Mas vou deixar ele no óleo, sentado. Nós precisamos entender, irmãos. Hoje eu prego e você dá glória a Deus. Mas amanhã você prega e eu estou ali dando glória a Deus. Ah, mas eu nem gosto muito do jeito que ele prega, não tem problema. Se ele está pregando a palavra de Deus, está sendo fiel às Escrituras, irmãos. Goste você ou não goste, é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, oh glória. Osias alimentou a sua vaidade. E o texto diz, até que se fortificou. Até que se corrompeu. E note, irmãos, que quando isso entra, quando as percas no mundo espiritual acontecem e não são tratadas, a gente toca a vida normalmente, parece que está tudo bem, mas não está. Aí a pessoa tenta preencher esse espaço de frustração, de vazio, de perca, nas coisas. Às vezes você não entende porque para o homem natural, uma sexta, um sábado e um domingo, tem que tomar um monte de cerveja, tem que ir lá para as festas, uns vão lá para as drogas, prostituição, tanta coisa. Porque há um vazio, há uma busca. Há uma busca. Eles precisam de algo para se realizar. Eles precisam de algo para satisfazer aquele vazio que existe. Eu consigo entender isso muito natural. Há um vazio que precisa ser preenchido. Mas nós que servimos a Deus, ah, pastor, mas hoje eu estou angustiado. Aí a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmão, não tem tempo ruim para a gente, irmãos, porque, mas eu levantei triste. Para aquele dia de tristeza, Deus tem uma palavra de ânimo. Aleluia. Só que este homem agora, essa perca o afetou tanto, que ele enriqueceu, ele prosperou e se tornou orgulhoso. O texto diz, se corrompeu e transgrediu contra o Senhor. E aqui está um grande mal, irmãos, porque enquanto eu estou ofendendo alguém aqui, ali, ainda dá para a gente corrigir antes de morrer ou antes de ir para o céu. Mas aqui ele transgrediu contra Deus. E deixa eu tentar aplicar isso aqui. Osias vai fazer um serviço que não era dele. É por isso que eu falei no início, cada um no seu devido lugar. Volta e meia eu vejo gente assumindo, mas é tal coisa, é tal coisa. Eu digo, Jesus, ensina ele, Jesus, que o Senhor tem um sacerdote, e é o sacerdote que tem que fazer isso. Mas tem gente, irmãos, que quer fazer o papel do outro e não faz o dele. Cuidado. Eu citei uma coisa, mesmo eu sendo pastor por onde passei, eu sempre respeito as lideranças que a gente colocou. Pastor, mas foi Deus que usou? Foi. Mas eu gosto de respeitar. Porque eu aprendi esses princípios. Deus coloca pessoas. E se Deus coloca pessoas, Deus trabalha através dessas pessoas. Agora que é interessante que o rei é poderoso, é rico. Ele vai aonde? Para o templo. E a Bíblia diz que ele vai oferecer incenso. E isso só quem podia fazer era o sacerdote. Só que aquela arrogância cresceu, tomou conta dele, que ele está no templo, com o incensário na mão, pronto para oferecer o incenso, que era uma coisa boa, era algo que o sacerdote fazia e era agradável a Deus. Só que não é para o rei. O rei é para ele estar lá no trono, comandando, cuidando da prata, do ouro, administrando, as forças bélicas armadas.
quem entra, quem sai, quem compra, quem vende, os impostos. Aquele ofício era do sacerdote. Só o que eu acho tão interessante nesse texto, irmãos, é o seguinte, que quando ele está ali para fazer aquilo, a Bíblia mostra que o sacerdote Azarias, com mais 80 sacerdotes, se posicionaram e disseram: não, Osias. E aqui, irmãos, retrata a figura de muita gente que eu conheço e que você conhece. Este homem estava transgredindo princípios de Deus, princípios que o próprio Deus estabelecera, mas agora ele está a transgredir esses princípios. E tem alguém que Deus usa e que se posiciona dizendo: não faça isso, isso não é para você, isso não dá. Só que o que acontece? A Bíblia diz que ele se indignou, ele ficou furioso. Mas espera aí, é um princípio da lei de Deus, e eles estão passando para aquele homem: não faça, não pode fazer. Ao invés de haver mudança e arrependimento, ficou indignado. O que tem de gente, irmãos, que eu conheço, que estão caminhando conosco, mas que não suportam ser contrariados. Olha só, o texto continua dizendo, ele se indignou, ficou furioso e ficou leproso. A lepra, ela tipifica em toda a Bíblia pecado. Ou seja, a palavra veio, eu fui confrontado. Vamos tentar trazer isso aqui para nós. Vim para o culto de ensino, estou num culto de Santa Ceia, a palavra de Deus está sendo ensinada, explicada. Aí ela vem e bate contra o meu ego. Preciso mudar. Ao invés de mudar, eu fico bravo. Ao invés de mudança, eu fico indignado. E por que não dizer, ao invés de mudar, eu vou tentar arrumar uma turminha aí para a gente dar uma rasteira. Só que o texto vai mostrar, irmãos, que o que acontece com esse tipo de gente? Leproso. Aleluia. Oh, glória. Eu sei que num culto de Santa Ceia, mas eu gostaria tanto de vir para cá e pular e dar glória a Deus e levantar a mão. Aleluia. Mas tudo tem o seu tempo, irmãos. Hoje Deus está querendo curar alguns Osias da vida. Note que a maioria das vezes, irmãos, pessoas com esse sentimento, eu fico feliz porque tem gente aqui na terça-feira que termina o culto: pastor, Deus falou comigo, eu preciso melhorar. Irmãos, isso não é para o meu ego, não, isso é para a glória de Deus, porque eu penso nisso, eu prego a palavra e digo: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso acertar aqui, Senhor. Mas nós estamos vivendo um tempo de igrejas cheias, com muita gente, mas as pessoas, quando são confrontadas pelo poder da palavra de Deus, ao invés de mudança, ficam indignados. Ao invés de transformação, querem mudar de igreja. Deixa eu dizer para você, eu já fui muito, irmãos, oprimido, já fui muito perseguido por este zelo que eu tenho na palavra. Por onde eu passei, se você ouvir alguém dizer: pastor Miqueias me xingou, não, porque eu aprendi educação, mas o evangelho que eu prego é para confrontar. Aleluia, porque era isso que Jesus fazia. É para você vir para um culto como esse e voltar para casa dizendo: amanhã eu vou levantar de manhã, eu vou acertar isso aqui, eu não vou fazer mais, eu vou mudar. O evangelho que confronta, que transforma, que liberta. Este é o evangelho que é poder de Deus. Oh, aleluia. Isto é o evangelho. Mas nós estamos vivendo esse tipo de cenário, que as pessoas estão muito preocupadas, irmãos, com vir para o templo, como o Osias, fazer o que ele acha que é bom fazer, do jeito que ele pensa que quer fazer, e voltar para casa tranquilo. Pode ser que falte os sacerdotes de Deus para condenar o erro do Osias,
Pode ser que por aí esteja faltando, porque o que a gente mais está vendo no meio das nossas igrejas é pessoas passando a mão na cabeça de todo mundo. Continua desse jeito, o importante é você trazer teu dízimo, trazer a tua oferta. Não, meu irmão, Deus sempre vai ter os remanescentes para dizer: se a palavra está te tocando, muda de vida, muda de atitude, muda de ação, muda de comportamento. Por quê? Porque no céu não entra leproso. Aleluia! Pastor, mas eu estou desse jeito. Jesus te chama nessa noite, e se tem alguém que cura a lepra, é Jesus, e Ele está aqui nesta noite. Está aqui. Irmão, eu dou um conselho com muito carinho e com muito respeito, mas se é para viver uma vida de qualquer jeito, sem temor, sem reverência, sem respeito à palavra de Deus, vai para o mundão. Pastor, por que isso? Porque você ficou na igreja no meio termo uma vida toda, no final vai ser condenado. Então vai para o mundão, vai aproveitar os prazeres da carne, vai beber, vai fazer tudo que não presta, tudo que Deus não se agrada, mas no final você vai ser condenado. Agora, se é para estar no reino, sirva de verdade, se entregue por inteiro, porque todo aquele que vive uma vida de verdade, mesmo que caia, não ficará prostrado, porque Deus o levantará. Agora o final será de excelência para aquele que permaneceu fiel. Aleluia. Eu amo tanto a palavra de Deus, irmãos, porque quando a gente pensa, não vai falar mais nisso aí, Deus fala. O texto vai dizer que Osias terminou os seus dias daquele jeito, morreu daquele jeito. Ou seja, começou bem, Deus o abençoando, prosperando, enriquecendo, recebendo aplausos e presentes das outras nações, sendo um homem com invenções naquele tempo que ninguém tinha inventado, ele inventa. É um país de primeiro mundo, é um rei de excelência. Só que o atrapalho do meio da caminhada fez ele perder o foco. Hoje eu estou pregando um rei que morreu leproso, desobediente à voz de Deus. Esteja em pé comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, e quando a gente se atrapalha, tem jeito? Tem. Porque enquanto há fôlego de vida, tem esperança. Enquanto você está vivo, Jesus ainda não voltou, tem jeito. Pastor, e as percas que eu tive pelo caminho, Deus pode sará-las. Deus pode substituir as percas. Agora o que não dá é para você continuar caminhando assim, chegar no final desse jeito. O que não dá é para mim chegar no final da jornada leproso. Pastor, mas eu sinto que eu estou envolvido por isso me tomou, eu não consigo mais mudança na minha vida. Eu quero orar por você. Aleluia. Eu sei que